Jesus da cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém. Preste atenção aqui em mim agora. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não proclamou isso aos quatro ventos, se você não testificou uma verdade que deva morar no seu coração, de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você não é uma pessoa ainda que esteja lavada pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, ele tem que ser solicitado por você. O sangue de Jesus alcança toda a humanidade que crê. Está isso registrado em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, num dia de Páscoa, num domingo de Páscoa, serás salvo. À medida que você crê em Cristo Jesus e aceita a salvação dEle, você é lavado pelo sangue dEle. Você é remido dos seus pecados pelo sangue de Jesus. E continuando lá em Hebreus, nós vemos... Hebreus 10, 19 e 25. Pelo novo e vivo caminho. Que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho. Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte. Então nós somos consagrados a Cristo Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O coração purificado da má consciência, tendo no espírito a alma lavada pela consciência e o corpo lavado pelo batismo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às obras. Reparem só essa expressão. Consideremos-nos uns aos outros. É uma palavra dada à igreja. Considere seu irmão. Dignifique sua amizade com o seu irmão. Consideremos-nos uns aos outros. Ou nos respeitemos mutuamente. Ou nos aproximemos mutuamente. Ou nos ajudemos mutuamente. Sabem por quê, queridos? Há vaga para todos nós nos céus. Não sei se vocês já entraram numa fila em que tem pouca comida e muita gente. É muito triste você ver as pessoas, cada qual buscando o seu próprio interesse. Ou você tentando entrar num lugar onde você sabe que não vai caber. Aquele empurra, aquela loucura. Mas no céu não é assim. Essa pessoa que você tem a seu lado não é concorrente seu para ir para o céu. Não. Todos deles podem ir, que mesmo assim haverá uma vaga para você no céu. Vocês não são concorrentes uns dos outros. Nós precisamos entender isso. Reparem só o que eu vou dizer para você agora. A porta do céu, ela é unitária, ela é única. Não se entra no céu de dois em dois. Você que está aí com o seu cônjuge, com o seu namorada, o noivo, a noiva, dada a mão. E se você não tem aí do seu lado o seu cônjuge, não tem a sua noiva, o seu noivo, eu vou dizer para você que cada um é responsável pela sua própria salvação. E você pode andar de mãos dadas com o seu cônjuge o resto da vida, mas você não pode segurar na mão dele para entrar no céu. Porque ninguém leva ninguém para o céu. Mas certamente, muito dificilmente, alguém consegue chegar no céu sozinho. Na hora de entrar, tem que soltar a mão, porque é único. Você pode até, de repente, ser chamado junto. De repente, numa fatalidade, morrerem os dois de uma só vez. Mas vocês não vão de mão dada para o céu. Quando morreu, cada qual tem seu próprio compromisso com Deus.
Cada qual tem sua própria história escrita com Deus. Mas para chegar até lá, é importante que você tenha alguém do lado. É importante que nós sejamos igreja enquanto caminhamos para lá. Não deixando a nossa congregação, diz o versículo 25. E o 24 fala: consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos nos considerar para nós estimularmos o amor e as boas obras. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, diz a palavra. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós devemos ser uns pelos outros. Não é uns pela os outros. Não. É uns pelos outros. Nós devemos nos considerar mutuamente. Nós devemos nos ajudar. Se você conhece alguém que está em dificuldade, ajude. Colabore para que essa pessoa congregue. Diz o versículo 25 assim, não deixando a nossa congregação, como infelizmente é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Admoestando-nos. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amados, não deixe teu irmão para trás. Admoesta-vos uns aos outros. Nós precisamos, o que é admoestar? Admoestar é chamar a atenção. Se você está vendo que seu irmão está se afastando por um problema ou outro, chame a atenção dele. Se você está vendo que o seu cônjuge, o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, a sua namorada, vem aqui na porta da igreja, te deixa e vai, chame a atenção dele. Sabe por quê? Ele ou ela está se distanciando de Deus. E você se torna um corresponsável pela vida deles. Considere-o. Simplesmente não desista dele. Não faça isso. Não desista. Chame-o. Insista. Ore por ele. Jejue por ele. Insista. Por quê? Porque a salvação dele, de repente, depende da sua insistência. Tem pessoas que são mais duras de coração. Tem pessoas que precisam ser incentivadas para estar na casa de Deus. Tem pessoas que você precisa até ligar para ele. Fulano, o que está vendo? Você não está vindo mais na igreja. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. É importante que nós façamos isso, sabe por quê? Porque Jesus se entregou por todos aqueles que querem a sua entrega. Então a Páscoa do Senhor não são todos que vão participar dela, mas sim aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Santo dos Santos tipifica o Espírito do homem, a habitação de Deus. Antigamente, antes de Jesus, o Espírito Santo visitava o homem. Isso está registrado lá em Juízes 15, 14. Ele visitou Sansão. Sansão adquiria grande força quando o Espírito Santo de Deus visitava ele. Ele visitou Gideão, lá em Juízes 6, 12. Mas hoje, o Espírito do homem é a morada de Deus. Interessante que no Santo dos Santos, morava o que dentro do Santo dos Santos? Tinha o que dentro do Santo dos Santos? A arca de Deus. E o que tinha a arca de Deus? Tinha a palavra de Deus, a lei. Tinha o maná. Tinha a lei, que era o logos, que era a palavra escrita. Tinha o rema, que era o maná, que era a palavra revelada. Era o pão de cada dia. Aquilo que te sustenta. Dentro da arca, que é o teu espírito, tem que ter o maná, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa ter no seu espírito, registrado no seu espírito, a palavra da verdade. Você precisa dela. Sem ela, você não consegue comunhão com Deus.
porque é pela palavra dele que nós temos comunhão com Deus, diz a palavra dele própria. Josué 1,8 fala: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus tem que estar dentro do espírito do homem. É ela que te prospera, meu querido. É a palavra de Deus que te prospera. Eclesiastes 2,26 fala: ao homem que é bom, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que ama a Deus. Ora, não é o trabalho que traz o sucesso para o homem, não é o trabalho que traz prosperidade para o homem. O trabalho já é a bênção de Deus. O trabalho debaixo da vontade de Deus, o divertimento, é o trabalho que é a bênção de Deus. Olhe bem para mim, se você está com medo de amanhã, está com medo da segunda-feira por causa do teu trabalho, você não gosta do teu trabalho, eu te dou um conselho: mude de trabalho. Mude. Porque o teu trabalho tem que ser bênção para a tua vida. O que você faz em termos produtivos tem que já ser o presente de Deus para a sua vida. Tem que estar dentro do seu espírito. Tem que ser encampado por você. Tem que ser agradável ao homem. Não pode ser um trabalho que gere no teu coração a angústia, que gere no teu coração o labor desesperado e cansativo, enfadonho. Não pode ser. Porque tem que estar dentro da arca de Deus. A arca é o teu espírito. O que estava no Santo dos Santos? A arca. O que está no Santo dos Santos hoje, que é o teu coração, que é o teu espírito? A arca de Deus, a presença de Deus. Então, 3 coisas haviam na arca. A primeira delas é a palavra. Era a lei. A lei. Era o Logos, a palavra escrita, tem que estar no teu coração. Olhe bem aqui para mim, eu quero perguntar algo para você. Eu quero que você se responda. Quantas vezes por dia você pega a palavra de Deus para ler? Quanto da palavra está dentro do teu coração? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra te livra do pecado. A palavra te livra da ignorância. A palavra até te ajuda a saber pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não sabe nem pedir. Chega na presença de Deus, dá uma tremedeira doida, você não sabe nem o que falar com Deus. Amados, Deus se faz pai daqueles que têm a palavra no seu coração, que tem o Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito. Deus se faz pai. Deus é o seu pai. Quando eu falo sobre isso, eu só fico me lembrando das pessoas que eu já vi orando e fico imaginando essas pessoas conversando com o pai. Eu fico assim, puxa vida. Eu lembro de uma situação em Uruaçu, Betânia, há muitos anos atrás, long time ago, muito tempo. Eu lembro que chegou lá um candidato a deputado. Aí esse candidato chegou lá e falou assim: irmão, vota irmão, irmão, vota irmão. Você lembra disso, Cláudia? Na porta da igreja, lembra não? Lembra não, Paulo Henrique? Irmão, vota irmão. E o santinho na mão das pessoas. Irmão, vota irmão. Irmão, vota irmão. E tá. Aí o outro presbítero chegou para mim e falou assim: o que a gente faz com isso aí? A gente não sabe se ele é irmão. Está dizendo que irmão vota irmão. Aí começou a escola bíblica, eu cochichei para ele assim, ele era o superintendente. Falei: é simples. Se ele é nosso irmão, coloca ele para conversar com o nosso pai. Aí deu aquele clique.